Instituto Inspiral apresenta Morada da Imagem, um podcast que ouve imagens e vê palavras. Episódio 12, a palavra afetiva. Olá a todos, a todas. Vamos dar início ao nosso novo episódio, é o episódio 12, cujo título é Palavra Afetiva. No episódio 11, o episódio anterior, nós falamos sobre o esforço de restaurar aquilo que é singular, né, e de devolver ao mundo o rosto perdido, o rosto cuja autenticidade é encoberta pelas máscaras, pelas expectativas normatizadas e pelo ritmo acelerado do mundo contemporâneo. Vimos que cada gesto de presença particular, singular, é mais do que uma conquista individual. É um pedaço de vida devolvendo a alma do mundo. E é a partir dessa mesma lógica que hoje começamos a olhar para o início da vida, para a criança e para a forma como aprendemos a habitar o mundo. Se o mundo adulto muitas vezes nos mascara, nos padroniza, monotoniza e nos empurra para fora de nós mesmos, é na experiência originária da infância que podemos perceber como nasce a relação com o outro e com o espaço. Fica aqui um convite, inclusive, de vocês procurarem uma foto vossa de infância e olhar para aquela criança e perguntar a ela, né, como é que você imaginava a si mesmo. A criança, ela não se contenta com imagens planas ou com os rostos que fingem. Ela precisa de presença, ela precisa de olhar, ela precisa que alguém a veja de verdade. E é curioso que a criança, na sua percepção primária, ela não vive num mundo de objetos mortos. Ela não habita ainda esse mundo cartesiano que separa sujeito e objeto, eu e coisa, mente e matéria, alma e corpo. A criança vive num mundo animado, num mundo que tem ânima, que tem alma. Se quisermos recuperar essa sensibilidade perdida, podemos nos inspirar nas palavras do poeta Manuel de Barros, que via o mundo animado e cheio de vida. Vejam aqui alguns trechos de poemas de Manuel. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Interessante, não é? Vejam outro poema dele. Ele descreve assim: de noite o silêncio estica os lírios. Vejam ainda esse. Vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que os homens. Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. É como nos lembra o poeta das insignificâncias. Até a pedra tem a pele do tempo e a folha tem memória do vento. Cada gesto da natureza, cada movimento pequeno, fala uma linguagem que nos esquecemos de escutar. O carro corre, a casa abraça, a árvore sussurra, o vento dança, o sol sorri sobre a relva. A chuva canta nos telhados. O rio conversa com as pedras. E é nessa conversa silenciosa com o mundo que nós podemos começar a recuperar a tal singularidade, o rosto e o ritmo que nos fazem plenamente humanos.
Isso, pelo menos no meu ponto de vista, não é um erro cognitivo. Não é uma fantasia a ser corrigida, como falamos nos primeiros episódios. É sabedoria originária. É a alma vendo o mundo com olhos de alma. Antes de aprendermos a pensar no mundo, nós o sentimos. Antes de conceituar, nós somos afetados. Essa é a experiência da aestesis primordial. Um saber que nasce do corpo, da pele, do olhar, da presença. E isso é a afetividade. E essa forma de perceber revela algo muito importante, algo muito essencial. O ser humano anseia, antes de tudo, por alteridade, por um tu, por um rosto que verdadeiramente responda. Nós podemos ver esse anseio de uma forma muito comovente no filme O Náufrago, se vocês se recordam bem. O personagem, sozinho numa ilha e privado de qualquer presença humana, ele acaba por desenhar um rosto numa bola de vôlei e a chama de Wilson. Aquele gesto não era gesto de loucura. Pelo contrário, era sanidade mental. Era o impulso vital dizendo: eu preciso de alguém que me olhe. O rosto que ele cria é um espelho simbólico da própria alma. Um rosto que o devolve à existência e que confirma: você está aqui, você existe. Sem esse espelho, o eu corre o risco de começar a se dissolver. E provavelmente é aí que encontramos o avesso mais doloroso dessa necessidade, a solidão patológica. A solidão patológica não tem nada a ver com a solitude fértil, porque a solitude fértil é aquela que nos recolhe, que aprofunda e que cria. A solidão patológica, ela é mais vista como um deserto, um mundo sem rosto, um mundo onde nada e nem ninguém nos devolve o olhar. Diria mesmo que é um deserto do sem sentido. E esse deserto do rosto ausente é um rosto que está relacionado muitas vezes ao desprezo, à rejeição, aquilo que repele. Talvez uma das chaves mais trágicas do nosso tempo esteja aqui. O aumento do sofrimento psíquico, sobretudo em adolescentes, não acontece no vazio. Eles crescem num mundo cada vez mais sem alma, num mundo que está saturado de imagens planas, bidimensionais, mas muito pobre de presença. Eles são cercados por telas que exibem diversas máscaras e poucos rostos verdadeiros. Os rostos normalmente são editados, como falamos anteriormente, né? É utilizada a luz artificial, os corpos não têm cheiro, não têm calor e não têm textura. As conexões são sem corpo. E a gente tem que se perguntar, como é que vamos construir uma identidade viva nesse espelho vazio? Como é que eu vou formar um eu quando o olhar que nos retorna não reconhece, apenas compara? Porque, e isso é fundamental que eu vou dizer, nós só existimos na reciprocidade do encontro. O eu nasce do olhar que nos reconhece, da voz que nos chama pelo nome e do toque que confirma: você está aqui. E é assim desde o início. O bebê não se reconhece sozinho. Ele precisa de um rosto que o veja, de um olhar que o sinta, de uma presença que regule seu corpo, seu ritmo e sua excitação. Essa é a estesis parental, um cuidado sensível que antecede qualquer palavra, como o tom de voz, o tempo da resposta, o modo de pegar no colo, um olhar que sustenta sem invadir e aquela canção de embalar. E é nesse campo sensível que o bebê aprende algo decisivo. O mundo responde. Porque se não responder, isso é patológico. E essa experiência é fundante na confiança básica da existência. Nós todos somos uma tessitura de ecos e ressonâncias. Nós somos feitos das respostas que recebemos e também das que faltaram, obviamente.
Por isso, a memória não pode ser imaginada como apenas um arquivo de fatos, como se fosse um vídeo gravado factual. Ela é o solo vivo onde germina as possibilidades de existir e de ser. Mas o que acontece quando esse encontro falha? Quando a criança, o jovem ou mesmo o adulto, ao buscar um olhar verdadeiro, genuíno, encontra apenas fachadas, performance, máscaras. Encontrar sua máscara é o ápice, pelo menos em minha opinião, do desamparo. Talvez isso explique, em parte, porque o nosso mundo parece cada vez mais autista, não no sentido clínico, obviamente, mas como metáfora de enclausuramento psíquico. É viver num mundo sem resposta, e diante disso, muitas pessoas se fecham. Às vezes chamamos isso de isolamento, mas é preciso estar atento, porque muitas vezes isso é como uma defesa, uma necessidade de sobrevivência psíquica. Não devemos encarar, sobretudo nos adolescentes, como um ato de preguiça ou mesmo indiferença. Acredito mesmo que é uma sobrevivência diante da violência de um mundo que se recusa ao encontro verdadeiro. Por isso, reencontrar a autenticidade não é mero capricho, é questão de vida ou morte psíquica. É restaurar o rosto do mundo, começando pelo nosso próprio. É procurar devolver humanidade e alma à presença. Talvez a tarefa ética mais urgente do nosso tempo seja essa: reimaginar um mundo onde os espaços promovam o convívio, a afetividade da comunidade e possamos nos mostrar sem medo de ser julgados, mas vistos como indivíduos, cuja presença não é performance, mas sim encontro. Um mundo que possamos nos encontrar com menos ansiedade, como presenças únicas e encarnadas, capazes de olhar olhos nos olhos e juntos tecer um mundo novamente habitável, novamente almado e novamente cheio de poesia. Para encerrar esse episódio, deixo aqui um trechinho de um poema do Manuel de Barros, como se estivesse nos oferecendo uma carta para reencontrar a alma do mundo. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em insensatez. Não quero a boa razão das coisas. Quero o feitiço das palavras.